Boa noite, uma noite fria aqui. Eu já separei meu fósforo e minha vela para a gente já entrar no clima do inverno. Vamos ver se eu consigo aqui manter a nossa chama. Se você tiver uma vela aí, aproveita e já se inspira também com essa chama que eu espero que nos acompanhe sempre acesa ao longo do inverno, que vai chegar já já. Boa noite, Silvana, Marcela, Fabiana e outros que estão chegando. Então, quem tiver uma velhinha aí já vai fazendo esse ritual que é tão invernal, né? Então, a minha vai ficar aqui na minha frente, me inspirando. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho curtido muito nos últimos tempos e estudado muito também, que é o tema das estações do ano e como as estações dialogam com as histórias, com os contos. Boa noite, Angélica, Farmácia da Natureza, Lia, vão chegando. Para quem está chegando agora, eu falei, olha, quem tiver uma velinha, já acende a sua, porque essa chama que vai nos inspirar ao longo de todo o inverno. Eu estou numa região fria e hoje está particularmente frio. Então o inverno nem chegou, mas já chegou. É sempre assim, a estação que está se aproximando vai chegando. Antes da data oficial, que vai ser dia 21 de junho. Hoje eu já separei história para contar, traduzi recentemente uma história só para essa live. Então, vai ter coisa nova. E para quem está chegando, seja bem-vindo. Boa noite. As noites combinam com o inverno, né? E hoje a minha meta é falar sobre como é que a gente conecta o inverno exterior, que está fora de nós, com o inverno interior. Mas como é que a gente faz isso? Através dos contos de ouro. Aí é um passo a mais. Boa noite, Maviana, tudo bem? Então, quem está aqui, conta para mim de onde você fala, porque aí eu vou tendo uma ideia das regiões do país para eu tentar vislumbrar como é que vai estar o inverno por aí. Embora hoje eu vá falar de um inverno arquetípico, tá? E cada um vai observar o seu inverno a partir de algumas sugestões que eu vou dar, onde quer que você esteja, tá bom? Então, assim, eu tenho muita coisa que eu quero trazer para cá. Botucatu, delícia, passei muito frio em Botucatu já, nessa vida. Uberlândia, Paudalho deve ser calor. Atibaia deve ser friozinho também no inverno, né? Nova Friburgo também é serra, né? Deve ser frio, né? Enfim, Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Esses lugares existe frio. Minas, Divinópolis, Julieta. Certo. Então, quem tá chegando vai contando para mim de onde você fala, tá? E eu vou começando aqui a falar o que é esse negócio de inverno interior e exterior, né? Oi, Heloísa, tudo bem? Olha só, vamos começar a pensar, enquanto vocês me contam de onde vocês falam. Oi, Helena, que bom. Vão chegando e olha só, o inverno. Jamile, bem-vinda. Campinas, vai ser frio também, tenho certeza. Olha só, temos o inverno interior e o inverno exterior, né? Arthur Nogueira, São Paulo, beleza. Fortaleza, calor, muito bom. A gente tem acompanhado essas catástrofes climáticas acontecendo por todo mundo e recentemente bem mais perto da gente, afetando pessoas próximas e queridas, né? E a gente se pergunta, o que o ser humano está fazendo nessa relação com a Mãe Terra, com a natureza?
E essa é uma questão que eu venho trazendo fortemente dentro dos meus estudos nos últimos 5 anos, junto com as histórias, né? Como é que a gente pode usar as narrativas para trazer também essa intimidade com esses ciclos naturais? E eu acredito muito que nós, que lidamos com crianças, a gente precisa estar cada vez mais conectados a esses ciclos naturais, para que a gente ensine as crianças o amor à natureza. Essa intimidade com a natureza que vem de dentro. Porque quando a gente ama, a gente cuida, né? Então, se eu ensino racionalmente uma criança a respeitar a natureza, temos que cuidar da natureza. Ela até escuta e repete o que a gente está falando. Mas o amor que a gente ensina é uma semente para o resto da vida. É a semente do cuidado, do gesto de respeito, de uma relação cuidadosa. E a gente tem que começar a dar esse presente para as crianças a partir de nós, a partir da nossa relação com a natureza. Então, eu me preocupo demais com as questões ambientais. Eu estava me lembrando esses dias que quando eu tinha meus 13 anos lá em São Paulo, eu estudava perto da Paulista, e naquela época tinha muita gente já abordando os jovens com panfletos do Greenpeace. E naquela época eu pegava minha mesada e já contribuía com o Greenpeace, que era o que a gente tinha na época depois da Rio 92, um monte de encontro mundial. Falava, nossa, desde aquele tempo, na minha vida, uma adolescente, a questão ambiental era algo que me preocupava, né? Já começou o frio aí, né, Anderson? E hoje ela se revela de outras maneiras, num ativismo mais concreto, para que as crianças hoje recebam e aprendam a amar a natureza. A nossa grande mãe, que é a nossa grande professora. Então, eu vou falar de inverno aqui, tô chegando nele, né? Mas eu quero que vocês entendam o meu raciocínio, tá? Se a gente quer ensinar e viver uma boa relação com a natureza, a gente precisa observá-la. A gente precisa entrar em conexão. Eu, por exemplo, cresci em São Paulo, uma cidade pilhada. Mas até lá dá para a gente ter vivências muito profundas com a natureza. Depende da educação que a gente recebe, do olhar, né, que os adultos, o nosso olhar dirigido para a natureza e não para telas, por exemplo. Se eu deixo meu filho brincando o dia inteiro com um celular, ou diante de uma TV, de qualquer tela, o que eu estou ensinando? O que é mais importante? Se eu deixo o meu filho diante de uma grama, ele vai fuçar formiga, minhoca, tatu-bola, plantinha, semente, alguma coisa viva. Então, o que a gente está pondo diante das crianças, né? E o que a gente está trazendo diante de nós? Então, eu vou convidar você que também se preocupa com essas questões para apertar aqui o aviãozinho e convidar pessoas que você conhece para vir aqui com a gente, para a gente falar sobre o inverno, essa nova estação. E por que inverno? Né? A gente tem vários ritmos da natureza. E eu falo bastante deles aqui. O ritmo do dia e da noite, o ritmo da semana, o ritmo do mês e o ritmo do ano. Que é esse grande ciclo anual, essa roda do ano que gira constantemente, trazendo para a gente o ciclo das estações do ano. E agora, especificamente, a gente está fazendo uma transição do outono, finalzinho do outono, e dia 21, em 11 dias, a gente vai ter a chegada oficial do inverno. E em alguns lugares aqui, algumas pessoas já me disseram, tá frio aqui. E eu falei, aqui onde eu tô, também o inverno já está dizendo que está cada vez mais perto. E se a gente pensar no ciclo da natureza, a gente tem 3 meses de cada estação. É muito tempo, são muitos dias convivendo com aquela estação do ano. Então é claro que a gente pode entrar em relação com a natureza de diversas maneiras. Mas o meu convite aqui hoje é para a gente olhar para as estações do ano. Porque as estações do ano,
elas colocam a gente no mesmo patamar. Todos nós nesse país vamos viver um inverno. Enquanto no hemisfério norte, eles vão viver verão. Mas nós aqui vamos viver diferentes invernos. Então, a diversidade sob o mesmo pano de fundo. Olha a beleza de tudo isso. Mas seremos iguais na vivência invernal. Então, embora fora, o inverno estará diferente para quem é de Juiz de Fora, para quem é de Botucatu, para quem é de Conquista, para quem é de Paudalho. Dentro da nossa alma, alguma coisa vai acontecer que vai nos conectar. Então, vamos lá. A gente tem a Mãe Natureza passando pelas 4 estações, sempre na mesma ordem. Primavera, verão, outono e inverno. E como a Mãe Natureza é a nossa grande professora, a gente pode aprender muito com ela, a gente já sabe que, como nós somos natureza, o que está acontecendo aparentemente fora, na verdade não é tão fora, é dentro de nós também. É dentro da formiguinha, é dentro do cachorrinho, do passarinho, da amoreira, da pitangueira, de tudo que está vivo. Então o inverno vai chegar para todos os seres vivos. E aí a gente começa a perceber que somos natureza. Muito bem. Nós aprendemos a viver, nós somos educados pelas escolas e pelas famílias a reproduzirmos uma rotina ao longo do ano inteiro. A gente come as mesmas comidas, a gente vai fazer as mesmas coisas, sem levar em conta as estações do ano. É uma tendência que a gente carrega, de fazendo tudo igual ao longo do ano, acaba o ano, vem o Natal, a gente faz um monte de desejo para o ano que vem, um monte de plano, e ali parece que começa tudo de novo. Mas a gente tem ciclos menores ao longo do ano. E como é que a gente pode se conectar a isso para potencializar esses ciclos na nossa vida? O que cada um traz como potência? Então a pergunta que a gente tem que começar a se fazer é: o que o inverno pede de mim, da minha alma? Ah, Silvana, ótimo. Aí o inverno é marcado pelas chuvas. Pode não ser pelo frio que eu estou vivendo aqui, mas alguma coisa acontece de diferente que não é igual ao verão. Eu estava conversando com uma aluna de Recife, pertinho de você. Ela falava assim, aqui está um calor absurdo no outono. E eu falava assim, mas é o mesmo calor do verão? Será que você não está observando outras coisas na natureza? Então a gente começa a despertar o nosso olhar para tudo que é vivo. E eu recomendo que vocês tenham um caderninho de anotação para cada ano. Ou façam como eu, vou gravando no celular o que eu estou vendo, eu vou fotografando. Eu vou fazendo um registro das árvores que estão florindo a cada época do ano. Eu estou sempre registrando para poder comparar com os outros anos. Poxa, os ipês estão florescendo cada vez mais cedo, não era assim. E a gente vai vendo como as coisas estão mudando e vão mudar muito mais com as alterações climáticas, né? Então a gente precisa estar sempre com um olhar vivo, prestando atenção. E a pergunta agora é: o que eu vou ver nesse inverno? E ficar atento. Então eu recomendo que você anote nas suas observações. Como estão as árvores? Especialmente aquelas perto da tua casa que você cruza sempre com elas o ano inteiro. Se você tem vasos, flores na sua casa, plantas, ervas, como é que estão essas plantas com as quais você convive o ano inteiro? Como é que é o amanhecer e o entardecer? Como é que são as cores do amanhecer e do entardecer? Como é que o elemento ar se comporta através dos ventos? Belém, sol forte pela manhã e chuva forte todas as tardes. Olha só, você tem chuva, Paudalho está com chuva também, né? Então, como é que eu me relaciono com isso que eu vejo fora? E como que eu vejo fora ressoa dentro? Então, anotem como são as nuvens, o que você percebeu, como estão os animais, os formigueiros. Os formigueiros agora, gente,
estão brotando de tudo quanto é lugar, estão trabalhando muito. Como é que está o canto dos passarinhos? Se você tem um cachorro, gatinho, algum animal, como é que eles estão? Minha cachorra agora está toda enrolada lá embaixo, mas enrolada de um jeito que eu falo, gente, o inverno está chegando. Não é aquele dormir que nem no verão, né? O corpo deles muda e fala. Então, esse é o primeiro pedido que eu tenho para vocês. Mantenham uma observação constante, né? Porque a gente aprendeu aquele inverno de neve, que não é na nossa realidade, e a gente deixou de observar, especialmente o inverno. É fácil observar o verão, porque a gente está na praia, está nas férias. É fácil observar a primavera, aquela estação tão bonitinha das florzinhas, das abelhinhas, dos passarinhos. Mas o inverno, e eu vou falar hoje sobre algumas imagens que o inverno traz para diferentes culturas, que fazem com que a gente se distancie dele. E a gente acaba perdendo a potência que ele tem na nossa vida, tá? Até aqui tudo bem? Quem precisar vai fazendo pergunta, tá? Ou vai colocando para mim como é que é a sua estação. Então, eu vou contar uma história agora, antes de prosseguir. E você vai anotar aí. O que esse inverno pede de mim em 2024? Essa tem que ser a pergunta que vai te acompanhar ao longo desse ciclo de 3 meses. E antes desse inverno chegar, dia 21 oficialmente, a gente vai observar essa transição do outono para o inverno. Não percam a oportunidade de observar uma transição com a sua presença, com seu olhar atento, tentando criar conexões, ativando os aromas, os sentidos, né? Nossa, eu gosto de cachecol, me protege. Enfim, o sabor, o cheirinho do chá, o cheirinho da minha vela, tudo que estimula os nossos sentidos. Isso tudo muito é bem-vindo nesse momento de transição de estações, para a gente viver essa transição bem vivida. Então eu quero contar uma história para vocês, para a gente seguir falando das 4 estações e entender o inverno dentro dessas 4 estações, dentro de um grande ciclo, tá? Então essa história, recém-traduzida, ela se chama O Rei e as 4 Estações. Ela tá aqui na minha frente, porque eu traduzi há pouco tempo, né? Um dia, mais ou menos. E então eu vou ler e vou contando aqui para vocês, tá? Depois eu ponho lá no blog para quem quiser ter acesso, ter cópia. Então, um rei, ele teve 4 filhos. E certa vez ele achou que era hora dele ensinar uma grande lição para os filhos, uma lição de vida. Então ele chamou os 4 filhos e falou assim para eles: olha, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão visitar uma cerejeira que tem lá na floresta do nosso reino, aquela floresta densa. E os filhos receberam essa tarefa do pai. E aí chegou um momento que ele falou: meu filho mais velho, vem aqui. É a sua vez de ir para a floresta, visitar essa cerejeira. E nesse momento, era o ápice do inverno. Ele chamou o filho e falou: você vai lá e vai escrever tudo o que você conseguir descrever dessa árvore. Registra por escrito. E o rapaz então foi, e quando ele voltou, ele disse para o pai: olha, aquela árvore, ela é estéril, ela é velha, ela é sem esperança. Nem mesmo os pássaros chegam perto dela. Ela é inútil. O melhor seria cortá-la, usar madeira para alguma coisa antes que essa madeira apodreça. Tudo bem. Quando já estava no meio da primavera, o pai chamou o segundo filho e falou: meu filho, é sua vez de visitar a cerejeira. Você vai lá, vai escrever tudo o que você conseguir descrever daquela árvore. E o filho então foi até a floresta densa, observou a cerejeira. E quando ele voltou, ele falou: olha, meu pai, a árvore não é estéril,
Ela é cheia de lindas flores de cerejeira. Ela parece jovem e promissora. E a árvore está rodeada de borboletas e abelhas que vão sempre comer o néctar das flores. Muito bem, o tempo passou. E quando era o pico do verão, ele chamou o terceiro filho e falou: meu filho, chegou a sua vez. Você vai até a cerejeira e vai escrever tudo o que você conseguir descrever dela. E o filho fez isso. E quando ele voltou, ele disse assim: olha, meu pai, não tinha flor nenhuma ali. Mas a árvore estava carregada de cerejas deliciosas. E ela parecia valiosa. Muitos pássaros vivem naquela árvore e aproveitam todos os seus frutos. Muito bem, mais um tempo passou e chegou o outono. E o rei então chamou seu quarto filho, o filho mais novo, e falou: meu filho, é sua vez de visitar a cerejeira. Traga para mim uma descrição detalhada dessa árvore. E ele fez isso. Foi até a floresta densa. E quando ele voltou, ele falou: olha, meu pai, aquela árvore não tem frutos, nem flores como os meus irmãos descreveram. Mas ela é tão linda com as suas folhas coloridas, com lindos tons de dourado, vermelho e laranja. Ela parece uma inspiração para uma pintura. Então o rei perguntou aos seus filhos: o que vocês aprenderam com essa experiência? E os 3 primeiros filhos estavam pensando quando o mais novo disse: assim como a árvore, nós vivenciamos diferentes estações da vida e somos muito afetados por elas. Não devemos julgar a nossa vida com base apenas na estação atual. Cada temporada tem um propósito. E não importa qual seja a temporada atual, ela mudará novamente. Espero que a maioria aqui tenha conseguido ouvir a história inteira desse rei com 4 filhos. E ele mandou a cada hora um filho numa estação para observar a mesma árvore. E a gente pode fazer isso, né? Aqui foram os 4 filhos, mas nós podemos fazer isso. Observar uma árvore ao longo de 4 estações. E o que a gente vai aprender com ela? O que vai tocar o nosso coração com essa experiência? Para esse filho mais novo, ele aprendeu que todas as estações são importantes e que sempre após uma virá a próxima e que a vida é movimento, né, Fernanda? É uma linda lição, né? E se a gente conseguir aproveitar cada estação com a sua potência, a gente vai aproveitar o melhor da vida. O que vocês acharam da história? Quem ouviu a história inteira? Fala para mim. O que vocês acharam da história? Como é que ela chegou até vocês? Será que vocês tirariam essa mesma lição que o filho mais novo trouxe para o rei? Ou vocês conseguiram ainda ver outras mensagens nesse texto da história? Né? Por que eu trouxe essa narrativa? Porque eu quero que a gente faça um exercício agora de olhar para as 4 estações e que a gente veja esses ciclos. Ou depois você pode ver na gravação. E eu vou transcrever e vou deixar no blog para quem quiser contar e espalhar a história. Tá bom? Já que fala de estações. O que a gente tem na estação de fazer outra pergunta, fazer uma pergunta atrás. Qual seria a estação que mostra pra gente o início de uma jornada? O primeiro passo de uma jornada? Uma estação que tem frescor, que tem cheiro de vida nova, que tem brotinhos nascendo, que tem folhas de um verde primaveril nas árvores.
é a primavera. Então a gente pode entender a primavera como o início de um grande ciclo na natureza e em nós, né? Então, se a gente olha para essa estação primavera, quais os símbolos que ela traz? Inícios, nascimentos, fertilidade. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. É a estação associada à infância, à juventude, aquele frescor da vida. Tudo que é vivo e tem movimento, né, Silvana? Uhum. Maravilha. O que mais que é primavera para vocês? Crescimento das novas plantas. As árvores que perderam as folhas no inverno, outono e inverno, agora começa a ter os brotinhos verdes. Começo de projetos super favoráveis na primavera, né? Que mais? A estação da alegria, daquela esperança do ar, porque tudo que morreu e ficou recolhido no inverno volta a ter alegria, esperança, tá? A vida tá aí, vamos lá, as flores mais lindas, transformação, a Verônica disse, olha só. Então, toda vez que a gente está diante de um bebê, algo novo, de uma plantinha, nascimento, né, Elô? Uma plantinha nova e vem aquele, ai, que coisa linda dentro da nossa alma. Isso é um estado primaveril, começo de ciclo. Então, pensem na primavera como isso, renovação também. Mas mais que renovação, é um início, tá? É um nascimento. É nascimento, oportunidade, fertilidade. Essas são as grandes imagens da primavera. E depois da primavera, a gente recebe uma outra estação como presente, como professora, que é o verão. O que a gente vê no verão? Pensa no verão brasileiro, vai. Aquele calor, férias, praia, confraternizações, baladas, viagens. Então, o verão pra gente já é uma fase da juventude, daquele início do jovem adulto, tá? E esse jovem adulto, ele é vigoroso, ele gosta de expansão, né, Simone? Ele gosta de desafios, ele gosta de mostrar coragem, aquele calor que leva a gente para fora. Não é introspectivo, é expansivo, como a Simone falou. Traz também os romances de verão, que a gente vê os filmes e a literatura explorando. Então, amor, paixão, encontros, porque a gente está para fora. Tem o elemento fogo, tem a liberdade no ar, as aventuras do jovem. E a gente tem também abundância de distrações, é muita coisa pipocando. A gente tem mais calor, mais luz, mais incidência solar. Então, esse verão que nos leva para fora e traz uma outra qualidade de energia. E depois do verão, novas descobertas, né, Mércia? Tudo tem um gosto diferente no verão. E depois vem uma etapa que é o outono. O outono que já traz um outro desafio. A gente estava expansivo e começa a se recolher. Mas o que o outono tem como símbolo? Ele é a estação das mudanças. Então, aquele projeto que eu comecei na primavera, que eu trabalhei nele, dei um gás no verão e ele tomou forma. Agora é a hora de fazer as mudanças adequadas no outono. De olhar, de repensar, de ajustar. Você não gosta do outono, Verônica? Eu também tinha uma dificuldade com o outono, mas a maturidade, a idade vai trazendo um gosto diferente para o outono, eu acho. A gente vai vendo que amadurecer é muito gostoso. E o outono traz amadurecimento. E as mulheres, quando chegam numa fase de amadurecimento, elas são muito potentes. Elas mostram, elas revelam o outono aos olhos das pessoas que estão ao redor. E que a gente possa ser assim, né? Muito vento, tem regiões que venta bastante mesmo. Desapego, o outono também tem isso, né, Érica?
as folhas das árvores vão caindo, as frutas amadurecem. É uma generosidade que a gente vê da Mãe Natureza, né? De deixar ir o que tem que ir, de reavaliar percursos. Então, é a estação que tem como imagem colheita, uma abundância da colheita, mas tem também mudança, uma revitalização. Né? E que mais? Também tem isso que ela falou, né, do desapego, de uma certa decadência, de um certo murchar. O inverno traz mais angústias, estou aqui para gostar do inverno. Ai, Helena, minha meta agora é para você e para outros que não gostam do inverno. Eu não sei se onde você está ele é frio ou não, mas ele é belíssimo. Eu vou contar já já porque eu estou terminando o outono. Então, a gente tem amadurecimento no outono. E a gente tende a gostar mais do inverno, Helena, quando a gente entende as 4 estações. Como cada uma tem seu propósito, como na história do rei que eu contei e dos filhos. Paraná é frio, ótimo, então vai ficar mais fácil para eu te convencer. Brincando. Mas fica mais fácil para a gente entender mesmo. Então, olha só. Se a gente olhar biograficamente, a primavera era criança, adolescência, depois o jovem adulto no verão, o adulto maduro no outono, e aí essa velhice, né? Mas inverno seria se a gente olhar biograficamente. Então, no outono é a pessoa madura, como os frutos que amadurecem nas árvores. Então, a gente tem no outono esse início de introspecção que traz a gente um pouquinho mais para dentro e que nos favorece a uma capacidade reflexiva. A gente começa a olhar, a ponderar, nossa, aquele projeto de trabalho que eu comecei na primavera e que floresceu, ganhou gás, fogo no verão, agora eu vou tirar o que não é mais não é bom, vou deixar o essencial. No outono eu começo a olhar para aquilo que é essencial. O que mais? E é no outono também que a gente olha para tudo que foi conquista e sucesso e o que não foi tão sucesso, para poder, no inverno, reavaliar a rota. Mas é no outono que eu identifico a colheita que eu fiz, daquela sementinha que eu plantei na primavera. Plantei na primavera, ela cresceu, ficou forte no verão, no outono eu vou colher tudo que eu plantei. E o inverno? O que eu faço no inverno, então? Não é uma pergunta? O inverno, ele mostra pra gente finais. E tem pessoas que têm dificuldade com finais. Eu tenho, já tive mais. Desde finalizar um tricô que eu comecei, um trabalho manual, até um espetáculo, no último dia que a gente ia apresentar o espetáculo no palco. Você vai se despedir dele, dá aquela dorzinha. Você fala, ai meu Deus, vou ter que criar um espetáculo novo, porque, né, a gente tá sempre pensando no próximo. Tá no outono e tá difícil. Talvez você não goste Pode ser, mas agora você pode reavaliar. Fala, eu vou olhar para esse outono, eu vou olhar minhas conquistas, os sucessos ou fracassos, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas... E como é também, Verônica, como é que a gente pode ajustar todas as estações para vivenciar todos os ciclos em harmonia? Porque as estações não são fragmentadas, elas fazem parte de um grande ciclo anual. E quando nós adultos conseguimos viver esse grande ciclo anual, uma estação conectada com a outra, aquilo alimenta a nossa alma. E a gente consegue passar isso para as crianças também. Né? Então, quando eu falei para vocês um pouquinho antes, observem agora a transição do outono para o inverno. Não percam esse momento de transição. Porque não é desligo o outono e ligo o inverno. Não, é suave. E a natureza mostra pra gente que é suave. Não é estanque. É uma coisa em relação com a outra. E é isso que a gente desaprendeu nessa vida. A gente foca num projeto, a gente faz não sei o quê, e esquece de relacionar tudo. De entender que a gente é um ser humano complexo e completo em si.
Para mim também, Silvano, o outono me traz uma calmaria, um bem-estar de estar um pouquinho mais comigo e não tanto para fora, atendendo às demandas de todos do verão, sabe? Socializando demais. Eu gosto desse convite que o outono faz para eu ficar um pouquinho mais comigo, mais para dentro. Uma tendência que tende a aumentar no inverno. Então, o inverno, vamos falar dele, é aquela estação que convida a gente a ir mais para dentro. E tem gente que tem dificuldade de estar consigo, de olhar para dentro, porque não quer ver algumas coisas. Mas não tem problema, a gente pode ver e trabalhar o que a gente vê aos poucos ao longo da vida. A gente não tem que dar jeito em tudo no estalar de dedos. As estações se repetem para dar sempre mais uma chance e mais uma chance para a gente. É a mãe natureza sendo sempre generosa, falando, poxa, se não aprendeu nesse inverno ainda, vira ao próximo, continue trabalhando, né? Mas enfim, eu dizia que o inverno ensina a gente uma lida com os finais, com os términos, com os finais dos ciclos, com o final de um projeto, com o final de um processo, com o final de um relacionamento, com o final de um sonho que nem se materializou, com o final de esforços e também com o final de uma vida, com a morte também. O inverno faz a gente olhar para as conclusões. E às vezes a gente não quer olhar muito para isso, mas é importante a gente sempre ressignificar como a gente lida com os finais. A gente pode pensar que o inverno nos fala sobre morte ou sobre pausas. A gente pode pensar que o inverno fala assim, olha, você colheu no outono. Vamos olhar o que você viveu na primavera, no verão e no outono? Então se recolhe aqui para dentro de você e olha com honestidade como foi essa trajetória. Muito bem, é hora de planejar. É hora de planejar como você quer viver o próximo ciclo. Olha que bonito, Helena, o inverno. Só que infelizmente a gente não gosta dele, a gente passa batido e perde chance de refletir, planejar e aprender. Então, o inverno, ele nos ensina que solidão é uma coisa e solitude é outra. A solidão dói e me rasga, mas a solitude que faz com que eu fique bem dentro de mim é um aprendizado também da vida. Porque a gente não é ensinado a olhar para dentro e se curtir. E o inverno fala, goste de estar só com você, não se apoie só nos outros. Não seja codependente emocional dos outros. Quando você precisar deles, você vai ao encontro deles. Mas aprenda a gostar de estar com você. Ah, Fernanda, olha que só. Quando a gente está em sintonia, a nossa alma já está conectada à natureza fora, a gente já sente antes das coisas. A gente já está ressoando, sintonizado, na mesma frequência da estação. E é isso que eu quero que vocês percebam, que quando a gente começa a entrar no ciclo, a gente flui sem esforço. A natureza fala com a gente e a gente fala com ela. E é um alimento para o coração, que os contos de ouro vão trazer também. Que era o meu tema aqui, que eu vou chegar nele. Mas o que eu quero falar para vocês é que o inverno, ele fala assim para a gente, ó, tá frio lá fora, tá uma escassez de alimento para os animais, as plantas estão crescendo menos, os animais estão recolhidos e hibernando nas tocas, tá todo mundo ensimesmado. Mas a gente pode olhar para o que é essencial na vida e ir tirando o que é supérfluo. O inverno fala assim, apesar das adversidades, mantenha a chama do seu coração acesa. E eu acendi uma velinha no começo dessa live e convidei vocês a terem sempre uma velinha no inverno,
porque essa chama, ela me inspira a manter a minha chama interior acesa. Pode estar a adversidade que for no inverno, o frio que for. A minha luz não se apaga. Eu continuo vivo aqui dentro. E aí, eu quero falar sobre algumas características do inverno para vocês aproveitarem esse inverno. Primeiro, o inverno é favorável para a gente refletir como foram os ciclos anteriores e se planejar. Você veio percorrendo o caminho das estações e aí, de repente, o inverno chega e ele fala assim, ó, senta aqui, se recolha, descansa um pouco, aprenda a pausar. Olha para o que você viveu e vislumbra o que você quer viver. Então, o inverno ele não é só a morte em si. Ele é a morte com a potência do renascimento, que vai acontecer na primavera, como eu comecei descrevendo para vocês. Falei, primavera é a criança, primavera é nascimento. Mas o inverno, ele tem essa potência do fim de um ciclo e da gestação do próximo. Então, eu sento, eu planejo, eu falo, como é que está meu relacionamento? O que eu quero melhorar nele? Como é que está a relação com os meus filhos? Como é que está meu trabalho? Eu vou olhando para as áreas da minha vida e fazendo perspectivas, algumas metas, planejando que passos eu posso dar nas próximas estações. Mas eu preciso me recolher para isso. Eu preciso olhar para dentro e não ficar atendendo a demanda do mundo, do mercado, do outro, do marido, da mãe. É a partir de dentro. E o inverno fala, a potência vem de dentro para fora. E nem todo mundo está afim disso. Todo mundo acha que é mais fácil só ficar atendendo fora. Mas uma hora a gente é levado para dentro, pela dor. Então, para que esperar a dor se eu já posso ir, fazer esse caminho gostosinho e ir fluindo na vida? É isso que eu queria que vocês começassem a exercitar ou continuassem a exercitar se vocês já fazem. Então, anota aí, inverno é ótimo para refletir, planejar e aprender. Ana, o que é bom fazer no inverno? Pegar uma habilidade que você já tem e aperfeiçoá-la. Então, potencializa nesse desenvolvimento de habilidades e de conhecimento. Pega uma habilidade que você já tem e lapida mais um pouquinho. Então, o inverno é favorável tanto para desenvolver habilidades que você já reconhece que tem, como algo completamente novo. Tanto em termos do fazer dessa habilidade prática, como do intelecto, do conhecimento. Eu estou aqui no meu mural, pertinho de mim, com a lista dos próximos 10 livros que eu preciso ler para uma meta que eu tenho. Ontem eu tiquei o primeiro da lista, hoje eu comecei o segundo. Então, o inverno é ótimo para leituras, porque a leitura me coloca em contato comigo. Um curso que eu faço, ele coloca em contato comigo. Promover encontros de pessoas que tenham os mesmos interesses, grupos de estudos, coisas pequenas assim que a gente se reúne para aquecer os corações. Vamos estudar algo juntos, vamos fazer crochê juntos, vamos fazer uma manualidade, sei lá. Agregar para coisas íntimas, né? É o momento, então, como eu falei, de você pegar, sentar e no seu caderninho, no seu diáriozinho, olhar para o passado, olhar para o ciclo anterior, ver os obstáculos que se colocaram, ver os desafios que se colocaram e realmente olhar onde estão as lacunas que você precisa trabalhar dentro de você. E é o momento de preparar um plano de ação para a nova fase. Nossa, tô querendo me dedicar à cerâmica. Uma habilidade que eu sempre quis desenvolver. Acho que esse ano vai ser o inverno da cerâmica. Vou fazer um curso disso. Não, eu quero fazer aquarela. Não, eu quero voltar a dançar.
sei lá, o que você quiser, né? Que você deixou para trás ou que você nunca desenvolveu nessa vida ainda, né? Logo mais a primavera vai chegar. Então, tudo que você planejou, tudo que você traçou no inverno, tudo que você começou a gestar, lá na primavera vai começar a ganhar potência e no verão mais ainda. E no inverno e no outono você colhe, e no inverno você reavalia de novo, planeja, e assim vai. O inverno nos desencoraja a desacelerar. A gente que estava tão para fora no verão, tão fazendo mil coisas, a gente, ó, ele fala, para um pouquinho, para que você está tão frenética desse jeito? Então, inverno é a estação que fala, para aqui, toma um chazinho, leia o seu livro ao invés de ficar só nas mídias. Olhe para como você está gastando seu tempo. Vai cuidar daquelas plantinhas que estão um pouquinho esquecidas, vai dar uma adubadinha nelas, né? Vai cuidar. Então, fazer pausas e apreciar a calma e desacelerar são lições que o inverno traz para a gente. A gente aprende no inverno e depois, quando a gente precisar pausar no verão, a gente já sabe, porque a gente já aprendeu lá no inverno. A gente não precisa ficar pilhado o tempo todo. Então, quando o inverno pede para você dormir um pouquinho mais, porque está amanhecendo mais tarde, você pode se respeitar. Num final de semana, por exemplo, se né, não tem horário de trabalho. Você pode, num final de semana, falar, eu vou deitar num horário que eu não costumo deitar, eu vou me permitir fazer coisa que eu não me permito. O inverno nos chama a uma contemplação de fora e de dentro, nessa introspecção. Então, ganhar intimidade com a gente é um caminho. E o que mais que o inverno... O inverno nos ensina resiliência também. Estou aqui pensando. Como eu falei, tem tantas adversidades fora. Tá frio, tem pouco alimento na natureza. Tem as coisas, as folhas caindo, as árvores, né? Sem nada. Em alguns lugares fica tudo mais cinza, mais nublado. Ou gelo, em outros, nevando em outros lugares. É tudo tão adverso que a gente fala, não, pera lá, dou conta. Aquele bichinho hibernou, aquela plantinha sobreviveu. E eu? Eu também consigo. Então essa força dessa luta pela sobrevivência que o inverno traz, de não deixar minha chama apagar, isso traz resiliência. Isso traz força, isso traz coragem para ir ter alegria e esperança na primavera. Para ir ter entusiasmo e fogo e paixão no verão. E para ir ser mais reflexivo no outono. E o ciclo sempre se repetindo. Então, quando eu falo para vocês de olhar para dentro, de introspecção, de escolher coisas que tragam uma nutrição interior agora. Eu vou cozinhar uma comida mais quentinha. Eu vou fazer uma sopinha, eu vou fazer um caldo, eu vou fazer um mingau, vou fazer um quentão no São João, sei lá. Tudo que esquenta por dentro. Eu vou estudar um pouquinho do Ayurveda para entender como é que eu devo me alimentar melhor nas estações do ano. Eu faço isso. Como é que o meu biotipo pelo Ayurveda me convida a comer diferente ao longo do ano inteiro? Se eu tenho tendência ao vento, ao ar, o que me esquenta? Né? Então a gente pode começar a explorar esses sabores, esses aromas e trazer esses estímulos no inverno para a gente. Né? A gente pode criar espaços em casa aconchegantes, com um abajur mais quentinho e as luzes mais apagadas, uma manta no sofá que eu possa pegar e me envolver, uma bolsa de água quente que eu deixo na minha cama para aquecer a cama, o chazinho que eu tomo no meio da tarde, numa pausa do trabalho. Como é que eu crio coisas nesse inverno
que tragam esse gesto de cuidado comigo mesma e com as pessoas que eu amo também. Mas comigo agora, pelo amor de Deus, é a estação que faz a gente poder olhar para dentro, né? E mulheres têm a tendência de estar sempre atendendo o mundo e se deixando lá atrás na fila. Então o inverno fala assim, bate na sua porta e fala, olha um pouquinho para você agora. Você olha para os outros também, mas agora é hora de olhar para você. Eu estou falando isso para vocês, mas eu falo isso para mim também, tá? Não é que eu tô dominando essa arte ainda não. Porque esse olhar para fora ainda é muito forte, né? E pode acontecer em equilíbrio, né? Então lembrem que inverno ele vai te convidar a criar calor e luz. Diferentes qualidades do calor e da luz. E na próxima live eu vou falar só sobre qualidades do calor anímico, do calor da alma e como o calor fortalece tanto o desenvolvimento da criança como o nosso bem-estar dos adultos. É um compromisso que eu estou fazendo aqui. Quero falar sobre calor. Que não é esse calor de ficar se abanando, é aquele calor que vem de dentro, né? Então, olhem para o que vocês podem trazer como calor anímico, gesto de cuidado que envolve, que aquece, que traz bem-estar e que tem a ver com calor e luz. Eu dei 2 exemplos aqui hoje. A velhinha, o abajur, a manta, a bolsa de água quente, né? Calor traz aconchego. Exatamente, Verônica. E a gente tem que aprender a lidar com o calor, né? Tanto o calor do verão como o calor do inverno, que são diferentes. Então, olha só. Onde entram as histórias nesse jogo todo, né? O ano passado eu fiz o intensivão de inverno e São João. Não sei se tem alguém aqui que participou. E eu disponibilizei o intensivão de inverno e São João. Quem quiser ter acesso a histórias, cantigas, sobre como trabalhar essa estação com as crianças, você vai encontrar no intensivão de inverno. Mas o meu convite aqui é para você se juntar a nós nos encontros à luz dos contos. Como é que eles funcionam, esses encontros? São encontros quinzenais. E são sempre mulheres, eu preciso dizer. A gente lê um conto que eu selecionei, um conto de ouro, que não é um conto de fada, que não é simplesmente um conto popular. Ele é um conto popular de encantamento, que eu seleciono de algum lugar do mundo, vou sempre variando para a gente enriquecer o nosso repertório. E a cada estação, eu vou escolhendo contos que trazem essa estação do ano como atmosfera principal. Então, por exemplo, a gente terminou na semana passada o ciclo de outono e a gente leu 6 contos de ouro que tinham o outono como atmosfera. E em cada conto eu fui escolhendo qualidades desse outono para as pessoas aprenderem. Primeiro, como se relacionar, eu dou tarefas, eu dou sugestões de observação, movimento corporal, tudo que a gente pode fazer para entrar em contato com a estação que está ao redor. E a gente sempre troca como é que está o outono em diversas regiões desse mundo, onde quer que os participantes estejam. Como é que está o outono aí? Como é que está o outono lá? E agora a gente vai fazer isso com o inverno. Todos nós trocamos as percepções do que a gente está vivendo e como aquilo ressoa na nossa alma. Porque se eu sou natureza, eu estou em sintonia com o que está acontecendo fora, porque aquilo reverbera em mim. O inverno vai fazer tudo se recolher, passarinho, animalzinho, a plantinha e nós também. Agora imagina a gente viver o inverno com esse olhar para dentro, lendo contos de ouro num grupo super gostoso. É o que a gente vai começar agora no dia 17 de junho, na próxima segunda-feira. E a gente sempre trabalha um conto. O primeiro conto que eu vou trabalhar nesse ciclo vai ser um conto chinês, que tem tudo a ver com a atmosfera invernal.
Então a gente vai aprendendo a se relacionar com a narrativa e identificando o simbólico que está na narrativa e deixando aquilo curar e harmonizar a nossa alma. A gente vai trazendo um alimento para o mundo interior das imagens que estão nos contos. E os contos de ouro são contos que falam para o coração de qualquer ser humano desse mundo. Eles não falam só para o nosso intelecto. Eles viram alimento para a alma, para o nosso mundo interior. Então imagina você, ao longo do inverno, de 15 em 15 dias, poder ter acesso a um conto. E a gente mergulha, e quando a gente todo mundo já leu o conto, eu sempre peço para ler antes. E a gente lê junto de novo, e nessa leitura coletiva, a gente já vai associando as imagens. E eu vou trazendo um caminho também de imagens, mas todo mundo vai contribuindo com seu olhar. E a gente sai com aquele conto super internalizado na nossa alma, sempre em ressonância com a estação do ano. Então, segunda que vem, a gente já vai ler esse conto chinês. O primeiro encontro eu nunca mando o conto antes, tá? E a gente lê o primeiro juntos. E depois eu mando com antecedência para as pessoas lerem e já fazerem os exercícios que eu peço. Porque eu quero que vocês aprendam não só a ressoar com a estação do ano, mas a mergulhar no mundo das imagens. Porque o que acontece? Hoje as pessoas contam histórias só para elas serem um entretenimento, ou no máximo um conto terapêutico, quando alguém está com algum problema. Mas o que eu quero é que a gente ganhe intimidade também com as imagens dos contos. Só que a gente não foi treinado para isso. A gente aprendeu a ler o conto e falar, nossa, tô entendendo, como é que esse pai fez isso? E essa menina, essa filha, como é que ela aceitou aquilo? E essa velha apareceu onde nesse conto? E esse sapo? E esse poço? A gente quer levar tudo para o racional. Porque a gente aprendeu na escola a ser crítico, né, a refletir, ok. Mas quando a gente lê um conto com sabedoria universal, a gente precisa aprender a ler esse conto de outro jeito e falar, pera lá, o que essa imagem quer me dizer? Preciso tirar os véus que impedem minha visão para o mundo das imagens, o mundo poético, o mundo artístico, o mundo do inconsciente, o mundo da imaginação. Então, o meu convite é para que a gente aproveite agora essa estação tão introspectiva, que tem tudo a ver com a leitura de contos em grupo, e que a gente se dê isso de presente, que a gente possa viver isso em grupo, né? Então a gente vai deixar o link para vocês na bio, né, do Educar com Histórias. Quem quiser saber mais sobre o Encontros à Luz dos Contos, ciclo inverno, que vai começar segunda que vem, é sempre das 19h30 às 21h30. E a gente vai mergulhar ao longo dos 3 meses do inverno, na estação em si e nas narrativas que têm atmosfera invernal. E eu posso dizer que eu tenho certeza que você vai não só mudar a sua relação com o inverno, mas você vai mudar a sua relação com os contos de ouro e vai entender como você pode levar isso não só para a sua vida, mas para a vida das crianças, das pessoas que estão ao seu redor. Tem uma mãe que ela faz todas as estações comigo, que ela sempre traz as impressões da filha e o grupo adora. A outra é uma contadora de histórias em hospitais, que tem um outro repertório. E assim, cada um com as suas vivências interiores, com a sua experiência, né, consegue fazer aquele conto ressoar no próprio coração. Então, meu convite é esse, para que vocês se juntem a nós no Encontros à Luz dos Contos. E na próxima live eu vou falar sobre o calor, tá? Como é que a gente lida com o calor anímico no inverno, para a gente viver esse inverno com o coração quentinho. E eu vou deixar a história que eu contei do rei com seus 4 filhos, que tá aqui, pra gente... Eu vou contar de novo pra gente encerrar, tá bom? Olha só. Então, o rei e as 4 estações. Espero vocês lá no Encontros à Luz dos Contos e vou terminar com essa história.
A live vai ficar disponível para quem quiser ver de novo e a gente viver esse ciclo das 4 estações, sabendo honrar o que o inverno traz para a gente como tarefa. Bom estar aqui com você, Silvana. Muito bom. Então, o rei e as 4 estações. Um rei teve 4 filhos. E chegou um momento que esses filhos já tinham crescido um pouco. E ele sentiu que era hora dos filhos terem uma grande lição de vida. Chamou os 4 filhos e disse, olha, tá travando, Elô? Não sei se é para todo mundo, mas enfim, vou continuar na história. Ele falou assim, olha, vocês vão receber uma tarefa. Vocês vão ter que observar uma cerejeira lá na floresta densa do nosso reino. E quando chegou o ápice do inverno, ele chamou o filho mais velho e falou, meu filho, chegou a sua vez. Você vai até a cerejeira e vai escrever tudo o que você puder para descrever essa árvore. E o filho fez assim. E quando ele voltou, ele disse, olha, meu pai, essa árvore é estéril, é velha, sem esperança. Nem os pássaros chegam perto dela. Parece inútil. Talvez seja melhor cortá-la e aproveitar a madeira antes que ela apodreça. Tudo bem. E o tempo passou. E quando chegou, então, no meio da primavera, o rei chamou o segundo filho e falou, meu filho, é a sua vez agora. Você vai até a cerejeira e você vai escrever tudo o que você puder, descrevendo essa árvore em detalhes. Muito bem, ele fez assim. E quando ele voltou, ele disse, olha, meu pai, a árvore não é estéril, não. Ela é cheia de lindas flores de cerejeira. Ela parece jovem e promissora. A árvore está rodeada de borboletas e abelhas que apreciam as suas flores. E mais um tempo passou, e chegou o verão. E o pai chamou o terceiro filho e deu a mesma tarefa para ele. E quando ele voltou, ele falou, olha, meu pai, não há flores, mas a árvore está cheia de cerejas. É uma árvore valiosa. Muitos pássaros vivem nela e aproveitam seus frutos. Finalmente chegou o outono e o pai chamou o filho mais novo e disse, olha, chegou a sua vez de visitar a cerejeira, traga a melhor descrição possível. E ele disse, olha, a árvore não tem frutos, a árvore não tem flores, como os meus irmãos descreveram, mas ela fica linda, com as suas folhas coloridas com tons de dourado, vermelho e laranja. Ela parece uma inspiração para uma pintura. E aí o pai falou, muito bem, então o que vocês aprenderam com essa experiência? E os 3 primeiros filhos ficavam pensando, mas o mais novo disse, eu sei, meu pai. Nós vivenciamos diferentes estações da vida e somos muito afetados por elas. Não devemos julgar nossa vida com base na estação atual simplesmente. Cada temporada tem um propósito. Não importa qual seja a temporada atual, ela mudará novamente. Então, essa é a história que eu contei no início do nosso encontro e eu traduzi essa história ontem. Alguém perguntou assim, o nome da história, O Rei e as 4 Estações. Eu traduzi e prometi que eu vou colocar no blog, tá? Para todo mundo poder acessar e recontar e espalhar essa história do rei e as 4 estações. Então eu espero que vocês carreguem a importância não só do inverno, mas desse ciclo das estações do ano, para que a gente restabeleça uma relação mais respeitosa com a mãe natureza, com essa mãe terra, com esse planeta que é a nossa casa, para que a gente consiga transformar essa relação íntima e amorosa em gestos concretos de cuidado e que a gente possa ser exemplo para as crianças que precisam ter um planeta, uma casa digna de ser habitada. E é nossa responsabilidade fazermos isso. Mas a gente só vai conseguir ensinar às crianças o amor à natureza se a gente amar essa natureza. Então é preciso que a gente volte a se reconectar com ciclos naturais e todos os seres que habitam aqui. Nosso compromisso não é só para a gente, é para as próximas gerações. A gente vai ver muito pouco dessa mudança.
mas a gente precisa assumir responsavelmente essa mudança. Então, eu convido vocês a estarem comigo no Encontros à Luz dos Contos, no ciclo inverno, que vai começar segunda-feira. O link para inscrição, para vocês conhecerem, tá na bio, tá? É sempre um prazer estar com vocês também, Elô, Verônica, e que a gente consiga ser exemplo, atuante, num ativismo amoroso por esse planeta e também pelo resgate das narrativas universais que alimentam o nosso coração. É isso. Até a próxima, em que eu vou falar sobre o calor.